paz do Senhor, meus amados irmãos. Estou passando aqui para falar para os irmãos sobre um sonho que o Senhor me deu semana passada, tá? Dia 14, hoje é dia 18, tem 4 dias que o Senhor me deu este sonho. Irmãos, à noite eu fui para a igreja e Deus usou a esposa, uma igreja que eu estava visitando, tá? Deus usou a esposa do pastor para falar para mim na frente da igreja toda, assim que, irmã, Deus vai te mostrar como vai ficar a cidade de Sorriso. Deus vai te mostrar o que vai acontecer com a cidade de Sorriso e é para você falar, porque Deus te mostra as coisas e não é para você se calar. Daí a irmã me falou aquilo e eu já orei na hora, agradecendo a Deus, né? E pedi para o Senhor me dar graça, chorei e vim para casa. Antes de dormir, eu orei de joelhos, apresentei ao Senhor e pedi, Senhor, orei ali em silêncio, só eu e Deus, mas pedi para o Senhor me mostrar, me capacitar, me dar sabedoria e discernimento no que eu ia fazer depois que o Senhor me mostrasse, né? Porque ela tinha falado claramente que não era para eu me calar, era para eu falar. E eu achei, irmãos, que eu ia orar por mais uns dias, consagrar, para que Deus me mostrasse. Mas lembrando aos irmãos que eu venho em jejum, em consagração, oração, em campanha, já tem, eu não tenho bem certeza, mas já deve ter mais de 2 meses, provavelmente já tem mais de 2 meses, irmãos, que eu estou nessa campanha de todos os dias ler o Salmo 91 7 vezes, louvar ao Senhor com o hino 292 da harpa cristã 7 vezes e orar, no mínimo 7 minutos de joelho, né? Às vezes não dá para eu orar de joelho porque eu cuido de criança, às vezes eu oro em pé, às vezes eu oro sentada. Irmãos, certo é que eu oro. E quando eu não consigo orar de joelho, pelo menos de 7 minutos quando eu tô com as crianças, quando eu faço o trabalho, né, a oração, eu oro lá na igreja, oro à noite, oro de madrugada, certo que é que todos os dias eu tenho feito essa campanha. Às vezes já passou um dia ou outro que eu não fiz por situações de alguma coisa que me ocorreu, tipo ontem eu não consegui fazer, tá? Não consegui fazer a campanha e daí hoje cedo já fiz. Mas quero dizer para vocês que já tem mais de 2 meses que eu estou orando e consagrando todos os dias. Quando eu digo que não deu para fazer a campanha, significa não deu para eu ler os 7 vezes o salmo, nem louvar 7 vezes o mesmo hino, mas mesmo assim eu estou fazendo a campanha, tá? Eu estou em campanha em casa, em campanha na igreja, em oração na igreja todos os dias das 4 às 5 da tarde, estamos em campanha sobre os mesmos assuntos, sobre a guerra. Eu senti de Deus de fazer crer que foi o Senhor, eu já estava orando antes, tá? Antes de começar essa campanha, eu já estava todos os dias em oração, mas eu comecei a campanha e vou levar essa campanha até o dia que a guerra começar, irmãos, tá? Até no dia que for para a guerra começar, terei feito, se Deus quiser, terei feito a campanha até o dia anterior, tá? E se conseguir fazer no dia também iremos fazer, se não, mas pelo menos até o dia anterior à guerra iremos fazer essa campanha. Para que essa campanha, missionária? Essa campanha é para o Senhor nos capacitar, estarmos preparados, tá, irmãos? Porque tudo que vai acontecer, irmãos, escassez, guerra, fome no Brasil, a guerra, tudo que vai acontecer, que o Senhor já está falando para mim há 3 anos, tá? Desde outubro de 2022, outubro agora, mês passado, fez 3 anos que o Senhor está falando comigo, pelo menos um sonho por mês, tá? Mês passado, que é o mês de outubro, lembro que eu não tive nenhum sonho, isso já estava me preocupando muito, e esse mês de novembro já tive, no mesmo mês já tive uns 3 sonhos, tá? Então, irmãos, vou contar para vocês o sonho que eu tive há 4 dias atrás e depois explicar um pouquinho dos outros sonhos que os irmãos já acompanham, mais para vocês verem o sentido, tá? O sentido do que o Senhor vem juntando assim, irmãos. São vários sonhos, várias revelações que Deus tem me dado e uma faz parte da outra, porque são complementos. Pois bem, à noite, Deus usou a irmã para falar para mim, cheguei em casa, orei e
logo na madrugada, para amanhecer o dia, eu sonhei. Irmãos, eu sonhei que a cidade de Sorriso estava completamente devastada, completamente destruída. Não sei se algum de vocês já conhece, mas a nossa cidade, a cidade de Sorriso, Mato Grosso, é conhecido como a capital do agronegócio, tá? A capital da soja, capital do agronegócio. Então, quando eu me deparei com aquele sonho, com aquela cena que eu olhava para um lado e para o outro, e a nossa cidade estava completamente devastada, destruída. Os prédios, as casas, as ruas, tudo, tava os escombros. Tinha coisas que estava erguida ainda alto, tinha coisas que estava caído, tinha. Irmãos, estava totalmente destruída a nossa cidade. Eu não via uma coisa colorida. Não via uma coisa como uma casa, um prédio azul, branco, verde, não via nada, nada colorido. Tudo estava de cinza para escuro. Tudo, tudo, tudo. Eu olhava ali, estava à noite, e eu olhava de um lado e para o outro. Deus me fazia andar ali de um lado para o outro, e tudo que eu olhava, irmão, estava completamente destruído, devastado, como se tivesse tido uma guerra. E aquele lugar, irmãos, o cenário que eu posso falar para vocês assim, é um cenário que a situação está totalmente destruída, tá? Totalmente destruída. E nisso chegava, eu não via nenhuma outra pessoa na cidade inteira, não via ninguém. E daí, as primeiras pessoas, as únicas pessoas que eu lembro que eu vi, tá? Naquele cenário, foi a minha irmã em Cristo Jesus, que é a irmã de Nildes, e o marido dela, o esposo dela, tá? E quando eles chegavam, eu falava assim, irmãos, com muita ênfase, com muita preocupação, eu falava, irmã Denildes, vamos, nós precisamos ir logo, e nós vamos quando faltar 70 dias para a guerra começar. Irmãos, eu falava isso para ela no sonho, e o sonho terminava. No sonho eu explicava, eu falava para ela, vamos, e nós temos que ir logo, e nós vamos 70 dias antes da guerra começar. No sonho, irmãos, naquela cena, eu não falava para ela, nós temos que ir embora pro sítio, pra chácara. Não, mas é porque já estava entendido ali que ela sabia, que ela e o marido dela e eu sabia do que nós estava falando. Fugir daquela situação, irmãos, fugir daquele cenário de guerra. E daí, naquele cenário ali, era como se já tivesse acontecido e nós ia fugir depois que tivesse acontecido, mas não. Deus falou para mim, usou a serva dele para falar para mim que ele ia me mostrar como o que ia acontecer e como ia ficar a cidade de Sorriso. Ficar depois do que, irmãos? Depois de tudo que vai acontecer, tá? Que o Senhor vai permitir acontecer. Porque em outros sonhos eu já sonhei com mísseis, tá? No céu aqui de Sorriso, drones, avião de guerra. Sonhei neste mesmo sonho os soldados inimigos estavam andando aqui nas ruas do nosso bairro e as pessoas estavam todas dentro de casa sem saber o que fazer ainda, tá? Irmãos, quem me acompanha sabe, são 3 anos eu contando sonhos neste canal, são 3 anos, tá? Pra quem não me conhece, irmãos, o meu nome é Irmã Joana, tá? O meu nome é Joana Dark, tá? Conhecido como Irmã Joana, conhecido como a irmãzinha, que é assim que muitas pessoas que não são evangélicos aqui da cidade me falam, ou a missionária Joana. Então, muitos me chamam de missionária, mas eu quero dizer para vocês, sou sim, serva do Deus Altíssimo, missionário. O Senhor me escolheu como missionária nessas últimas horas da terra que estamos vivendo, para sermos arrebatados. O Senhor tem me escolhido como profeta. Aí muitas pessoas falam, não tem mais profeta, não tem mais profecias. Irmãos, quero dizer para você, o Senhor me escolheu. Assim como o Senhor escolheu a Noé para preparar a arca, e que 120 anos preparando aquela arca, e só conseguiu, irmãos, salvar ele próprio, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras, tá? Nenhuma outra pessoa Noé conseguiu convencer
para entrar na arca com ele. E todos os animais que o Senhor mandou, por ordenança do Senhor, né? Então, assim, irmãos, o Senhor me escolheu como Noé. O Senhor me escolheu como José, quando o Senhor fez José para aquele momento, para aquela ocasião, o Senhor escolheu José para ele estar ali no Egito, para dar a interpretação dos sonhos para Faraó e para trabalhar naqueles 7 anos de fartura, para depois dos 7 anos de escassez ele ter comida para vender, para nenhuma alma se perder. Então, assim, porque tudo isso o Senhor me deu essas palavras, tá, irmãos, de confirmação. Desde quando começou nesses 3 anos, o Senhor tem me dado confirmação. Antes de começar todos esses sonhos, Deus havia falado com essa mesma minha amiga Denildes. Deus havia falado para ela, para mim. Quando eu pensava em ir embora para os Estados Unidos, ela falou, você vai, mas primeiro você tem algo para fazer aqui. E o Senhor manda te dizer que enquanto você não fizer, você não vai. E quando chegar o momento de você ir, você não vai mais querer ir. Mas o Senhor manda te dizer que você vai. Vai ser preciso você ir. Então, irmãos, eu sabia que eu tinha algo para fazer ainda aqui em Sorriso, aqui no Brasil, mas eu não sabia o quê. E em seguida o Senhor começou ali. Em seguida o Senhor começou a me dar os sonhos. E desde então, é isso que eu venho fazendo. E eu entendi que o chamado que o Senhor me deu nesses últimos momentos é falar que a guerra vai começar e falar para as pessoas se prepararem. Se eles acreditam ou não, irmãos, eu tenho feito o que o Senhor tem mandado. Porque o Senhor tem falado, não importa se as pessoas acreditam ou não, eu te escolhi para você falar e você tem que falar. E aí tive vários outros sonhos, mas nenhum sonho especificamente, irmãos, eu tinha visto como que estava o cenário depois que ia ficar. Em um dos sonhos o Senhor me mostrou as grávidas morrendo e o Senhor falou para mim, você está vendo como está aqui dentro? Eu tinha visto que as grávidas todas tinham morrido, seus bebezinhos tinham ficado ali, e só 2 grávidas, mais ou menos, tinham ficado para amamentar as suas crianças e aquelas outras. E o Espírito Santo falou assim, lá fora está um caos total, mas eu não tinha visto ainda esse caos, irmão. E no sonho que o Senhor me mostrou agora, há 4 dias, o Senhor me mostrou que a cidade vai ficar totalmente devastada. Irmãos, o Senhor já me mostrou água, um tsunami que vai vir sobre o Brasil, que por onde ele passar vai destruir tudo, vai levando as pessoas, vai destruindo tudo. E daí, assim, como escapar de um tsunami? Irmãos, por onde aquele tsunami passar? As pessoas que vão sobreviver se tiver com colete salva-vidas, aquele colete com aquela gola assim, que a cabeça fica para fora da água, independente da circunstância da água, a cabeça fica para fora. Porque a não ser, irmãos, eu acredito que por onde a água passar, a maioria vai morrer, irmãos. Então, se apavorar não é a solução. Se preparar, sim, é a solução. O Senhor me deu o sonho sobre os campos de concentração que vai ter no Brasil. E, irmãos, a situação que vai ficar no nosso país. Aquele que sobreviver claramente vai exaltar o nome do Senhor, vai exaltar, porque Deus me mostrou que quando saía ali daquele campo de concentração, uma pessoa ia me buscar e falava assim, vamos, você tem que ir logo. Aí eu dizia, eu não posso ir porque meu filho não responde. As pessoas, irmãos, estavam morrendo com um gás, uma coisa que eles tinham lançado ali para matar todas as pessoas no campo de concentração. E só sobreviveu mesmo aqueles que não dormiu, que não cochilou mesmo, por causa daquele negócio que ficava assim, as pessoas de joelho, eles falavam, vocês vão morrer, pode se abraçar que vocês vão morrer. A gente se abraçava e eles mandavam nós ficar de joelho, e as pessoas ficavam assim, irmãos, de um lado pro outro, até morrer. E meu filho me despertou o tempo inteiro, então nós não morremos. Já meu outro filho, eu não via ele no final do sonho. E a pessoa dizia pra mim assim, não, eu vou lá ver como que ele está, eu vou chamar ele, mas você precisa ir, porque o Eduardo Costa falou que você precisa ir cantar. Irmãos, aí depois eu fiquei pensando, mas por que o Eduardo Costa tinha mandado me chamar? E o Senhor me fez entender, irmãos, não necessariamente o Eduardo Costa, mas necessariamente todo aquele que hoje não tomou a decisão para a sua vida, se quer servir a Deus, ou se não, se serve a Deus, se serve no mundo, se louva para Deus, se abandona as práticas do mundo ou não, Deus mostrou que todo aquele, irmão, que sobreviver depois da guerra aqui no Brasil, vai exaltar o nome do Senhor, vai adorar o Senhor. E eu estava sendo convocada para louvar ao Senhor.
tá? Então, irmãos, às vezes a gente não entende as coisas, mas o Senhor nos faz entender. E o outro sonho, esta mesma semana, 2 dias antes desse sonho que eu tive sobre a cidade de Sorriso, eu sonhei que estava eu e a minha outra amiga em um lugar que a princípio eu não sabia que era uma chácara nem uma horta, mas depois eu vi que a gente estava em um lugar de sítio, chácara, horta, alguma coisa assim. Daí chegava a esposa do nosso pastor e falava assim, ela chegava e eu ia prestar conta, era como se eu fosse responsável por tesouraria, alguma coisa assim, irmãos. E daí eu prestava o relatório, entregava todo o valor para eles, daquele relatório, né, de prestação de contas. E daí ela falava assim, irmã Joana, para você faltou R$90. Aí eu pensava, mas eu fiz certinho a soma, fiz a conta certinho, será que eu gastei? Aí eu disse, mas vou pegar. Pegava do meu envelope e entregava R$90. Quando terminava, nós íamos fazer outro cálculo, irmãos. Era outra prestação de conta de outro caixa. Não sabia o que era, mas outro caixa. E daí, a mesma coisa. Eu pegava o valor e entregava na mão dela. Tava ela, outro pastor e outras irmãs da diretoria, né? E daí eu entregava. Aí, novamente, ela falava, irmã Joana, pra você faltou R$90. E eu ficava assim, pensando, meu Deus, mas eu fiz certinho, segunda vez, faltou R$90. 180, né? Pensava assim, 180 por 2 vezes R$90. Aí, peguei os R$90 e digo, mas vai que eu fiz alguma coisa errada, não importa. Peguei, entreguei os R$90. Quando terminou, ela foi pra onde a minha outra amiga tava. Aí, quando veio de lá, ela falou assim, pegou aquele dinheiro na mão, aqueles valores e falou assim, não vou precisar gastar, falou para as amigas, para as outras pessoas, né? Ela não estava prestando atenção em mim, simplesmente ela estava lá conversando com as outras pessoas e falou assim, não vou precisar gastar esse dinheiro para comprar as coisas, porque a irmã Renata me deu tudo e ela falou que eles têm bastante coisa, então quando precisar de novo eles iriam voltar para pegar mais coisas. Daí que a irmã tinha falado para eles, né, que tinha bastante coisa. Daí, quando terminou o sonho, irmãos, eu fiquei assim, sem entender o que significava. Achei que era alguma coisa que minha amiga ia passar na igreja, algum problema, alguma coisa para resolver, não sei. Fiquei sem saber o que era, mas que eu tinha que contar aquele sonho para ela. Irmãos, já estava com uns 10 dias que eu não via ela. Nesse dia, eu fui molhar as plantas e ela passa na frente de casa. E eu já contei o sonho pra ela na hora. E ela falou assim, na hora, falou pra mim, disse, irmã Joana, vai saber se não é nós que vamos sustentar eles. Porque, irmãos, a maioria das pessoas não está acreditando da igreja. Às vezes é mais fácil um ímpio acreditar que vai ter essas coisas do que os servos de Deus da igreja, irmãos. A maioria não está acreditando, a gente conta, eles não querem acreditar, ou às vezes não dão nem a oportunidade, a gente pede, não dão a oportunidade para contar. Então, quero falar uma coisa para você, se prepare, esteja preparado. Você que fica em dúvida, peça para Deus te mostrar, peça para Deus, Senhor, se o que a irmã Joana, o que a missionária Joana, o que a profetisa Joana está falando é verdade, confirma comigo, me mostra, porque Deus vai te mostrar, irmão. Se você se humilhar na presença de Deus, pedir perdão para Deus, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te mostrar. Mas certo que não fique sem fazer nada. Porque eu tenho falado para as pessoas, compre arroz. Muitos sonhos que o Senhor me deu foi sobre comprar arroz, sardinha. Compre as coisas, compre arroz, feijão, compre fósforo. Se prepare com a sua mochila de sobrevivência. Independente se você vai para o sítio ou não, a mochila de sobrevivência tem que estar pronta. Porque se você precisar fugir para dentro dos matos, você precisa ter uma mochila de sobrevivência, tá? E fugir para dentro dos matos, Deus já confirmou. Deus já confirmou de fugir para dentro do mato. Então, assim, esteja preparado, ore, busca o Senhor debaixo do sangue de Jesus, que este vídeo alcance aquelas pessoas que o Senhor verdadeiramente quer falar. Em nome de Jesus, Deus, alcança as pessoas e protege nós, livra do mal, livra de assaltos, livra de todo mal, Senhor. Todo aquele que estiver com mau intento, não permita, Deus querido, não permita ver, meu Pai amado. Mas aqueles que o Senhor quer preservar, aqueles que o Senhor quer falar, leva, meu Pai amado. Em nome de Jesus, este vídeo alcance. Quero falar para vocês, irmãos, são muitos sonhos, mas vocês já sabem, se não sabe, acompanhe o canal. Este meu canal aqui é novo, mas o outro canal é o mesmo título, você procura aqui na plataforma do YouTube.
Irmãos Emanuel e Joana Dark, momentos com Deus, tá? Que você vai ver todos os outros sonhos. Nem todos os sonhos eu contei, irmão, mas a maioria eu contei. Procure nas lives, procure nos shorts, procure nos vídeos. E esse aqui também é a mesma coisa, porque o nome desse é Irmãos Emanuel e Joana Dark, momentos com Deus novo, tá? Vou fazer uma oração por vocês e que Deus desperta os irmãos, tá? Só mais uma coisa. Eu havia postado outro sonho sobre a França e Deus me deu entendimento com estes sonhos, Deus me deu entendimento, tá? Quando a minha amiga falou assim, pode ser que nós vamos sustentar eles, eu havia lembrado do sonho que Deus me deu sobre a França. Vocês lembram que eu falei que algo ia acontecer no mês de fevereiro, dia 10 para dia 26 de fevereiro, algo ia acontecer entre Brasil e França, mas não era França contra o Brasil, porque no sonho estava demonstrando que nós éramos amigos. Deus me fez entender. Porque no sonho eu falava assim, nós duas somos do mesmo mês e o filho dela vai fazer 26 anos. Deus me fez entender que o filho dela, o filho da França, é a Guiana Francesa, que fica ao norte do Brasil. Então, irmãos, provavelmente quando o Brasil for invadido pelo norte do Brasil, Guiana Francesa vai ser afetada e o que acontecer na Guiana Francesa vai vir para o Brasil em seguida. Tá? Então esteja alerta, tá? Muitos falaram assim, mas antes de postar um vídeo aqui, tem que pedir discernimento para Deus. Peça você discernimento para Deus. Eu peço para Deus sempre, mas às vezes Deus dá logo para nós, às vezes Deus dá depois. Quando minha amiga falou sobre nós sustentar, e aí eu assimilei 2 vezes os 90 dias, 90 reais, né? Eu assimilei em dias. Eu digo, Senhor, se é sobre a guerra, eu vou fazer a soma, só no meu pensamento. Vou fazer a soma para ver quantos dias falta para o dia 10 de fevereiro. Irmãos, este sonho sobre a minha amiga e eu tive dia 12, tá? O sonho sobre a cidade de Sorriso eu tive dia 14. Eu fiz a soma certinho do dia 12, que nós estamos do mês de novembro, dia 12 para o dia 10 de fevereiro, irmãos, exatamente deu 90 dias, contado dia por dia, tá? Exatamente faltou 90 dias. E no meu sonho confirmou 2 vezes o 90. Tá? Os sonhos sobre a França e o Brasil também, mês de fevereiro, dia 10 e dia 26, tá? E 26 de fevereiro, 26, dia 10 de fevereiro, dia 26 de fevereiro, e o filho dela ia fazer 26, significa ano que vem é 2026. Então o que acontecer no Brasil provavelmente vai se alastrar da Guiana Francesa, dos países ao norte do Brasil para o Brasil. Tá? Esteja preparado, ore, busque ao Senhor, porque de todas as formas o Senhor está nos alertando. Você quer acompanhar os outros para saber detalhadamente? Procure no canal antigo e no canal novo, que os dois é o mesmo nome. Então, busque ao Senhor. Vamos orar. Se você quer aceitar Jesus, se consertar com Deus, repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, apaga do livro do acusador. Muda a minha história e me ajuda a estar preparado para ir morar no céu de glória, meu Pai. Me ajuda a orar, a consagrar, a Ti buscar, Senhor, e estarmos preparados para as coisas que virão sobre essa nação e sobre a terra, porque já estamos vivendo, irmãos, já estamos vivendo a 3ª Guerra Mundial. A qualquer momento isso vai estourar no nosso país. Deus, eu oro, apresento as pessoas que vão te aceitar, que estão te aceitando ou se reconciliando, Deus, e as outras pessoas que querem uma direção do Senhor, que não tem condição. Deus, guia cada um, envia provisão para aqueles que acreditarem, que estão clamando ou que vão te clamar, Deus, por ajuda, por socorro, para onde vão, o que vão fazer para comprar alimentos, água. Deus, eu abençoo cada uma dessas pessoas, como profeta do Senhor, profetizo. Portas abertas, provisão dos altos céus, porque o Deus que nós servimos, que está mostrando, é o Deus que está nos ajudando, é o Deus que vai multiplicar, meu Pai, aquele que crê. Eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, porque na tua palavra diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á, batei e a porta abrirá, porque todo que busca
alcança, todo que pede vos será dado, e todo que bate a porta vos abrirá. Em nome de Jesus, Deus querido Senhor, que é o nosso Deus altíssimo, onipresente, onisciente, onipotente, nos ajuda, Pai, nos ajuda, nos cobre com teu sangue, trata com cada um, meu Pai querido, segundo as tuas misericórdias, mas segundo a tua salvação. Salva cada um, Deus, mesmo aqueles que não estão acreditando, que acham que nós somos loucos, meu Pai, por estar falando que vai ter guerra no Brasil, escassez, fome, falta d'água, Deus querido, que acha uma tolice armazenar águas em garrafas, que acha uma tolice armazenar alimentos em garrafas. Eu te peço, Deus, por favor, Deus querido, que eles se consertem, nem que seja na guerra, nem que seja no último momento, meu Pai, que eles se arrependam, peça perdão e sejam salvos. E aqueles que acreditarem, meu Pai, que não vão morrer, Senhor, na guerra, proteja, meu Pai, salva, liberta e transforma, meu Pai, proteja, nos mostra o caminho certo a seguir, nos orienta e abre as portas financeiramente e nos dá sabedoria, nos capacita com os dons espirituais para que a depressão, a ansiedade ou qualquer perturbação, qualquer enfermidade venha tomar conta de nós, mas que o Senhor nos ajuda a vencer, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, cada um daqueles que tem falado para mim que tem sofrido de ansiedade, depressão, e quando escuta essas coisas fica pior, eu te peço, Deus, por favor, se eles estão acreditando e não sabem o que fazer, Deus, cura eles, renova, transforma, liberta e mostra o que cada um deve fazer, Deus, abre as portas, o Senhor é dono do ouro e da prata, tudo o que precisamos, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus, manifesta o teu poder e a tua glória, meu Pai, assim como o Senhor deu todo o sustento para Noé, meu Pai, e sua família, Deus, que passaram um ano dentro daquela arca, aonde choveu 40 dias e 40 noites, mas eles precisaram ficar um ano ali dentro, meu Pai, até que a terra completamente se estabelecesse para eles sair dali, meu Pai. O Senhor é o Deus que sustentou eles, eu não sei quanta comida, quanta água, quanto material Ele armazenou ali para eles e para aqueles animais, mas o Senhor proveu, meu Pai. Deus nos dá condição, meu Pai. O Senhor é o mesmo, Deus querido, que proveu para José guardar, Deus querido, todo aquele mantimento em 7 anos. Ele não teria condições, mas o Senhor capacitou, meu Pai, porque aquele que estava ali responsável por toda aquela riqueza, meu Pai querido, tinha sido colocado, meu Pai, pelo rei do Egito, meu Pai, pelo faraó. Então, Deus, usa pessoas para nos abençoar. Não temos mais 7 anos para guardar comida. Estamos vivendo no ano anterior que vai começar as guerras, meu Pai, no final do ano, meu Pai. Deus, por favor, se assim é o Senhor que tem falado comigo, eu te peço. Envia a provisão para mim e para todos aqueles que estão, clamando, que estão orando e buscando ao Senhor. Abre as portas, Pai, abre as portas, Deus, te revela, te manifesta, nós somos teus servos, eu sou tua serva, Deus, sou simplesmente vaso em tuas mãos, usa como o Senhor quer, Deus, e multiplica os nossos alimentos, multiplica tudo que temos, assim como o Senhor multiplicou, meu Pai querido, o azeite da viúva e seus 2 filhos, meu Pai, nos envia muitas, meu Pai, provisões, meu Pai, de todas as áreas. E as vasilhas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e que nós venhamos viver até terminar, meu Pai querido, o tempo de escassez, de guerra, meu Pai, que eu tenho entendido do Senhor, que no mínimo vai ser de 1 ano e meio, meu Pai, para 2 anos e pouquinho, 2 anos e 3 meses, meu Pai. Deus, se assim era, eu te suplico, Deus, envia a provisão, meu Pai, nos cobre com teu sangue, nos guarda, não deixa saquearem, meu Pai, nossas coisas, não deixa, mas tudo aquilo que o Senhor enviar para mim, para todo aquele que te clamar, que buscar ao Senhor, te peço, não deixa, meu Pai querido, o inimigo saquear, não deixa, nenhuma pessoa seja amigo ou inimigo, não deixa saquear, mas que o Senhor venha nos esconder debaixo das suas potentes asas, venha nos esconder nas tuas mãos, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nos guarda, é o que eu te peço e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe grandemente, shalom a todos, a paz do Senhor esteja com você, não se desespere, ore, busque ao Senhor e faça como eu estou fazendo, ore todos os dias, o dia que der para jejuar, jejum, o dia que você conseguir jejum, se não conseguir jejuar de água e alimentos, jejum de alimentos, até tal horário, mas o importante é que você faça algo por você e sua casa, enquanto há tempo.
enquanto há tempo, porque depois que os alarmes tocar, depois que você vê que o seu país está em guerra, que principalmente a sua cidade, o seu bairro já começou a guerra, se você não tivesse preparado antes, simplesmente fuja para dentro dos matos. Fuja para dentro dos matos enquanto o perigo passa e Deus vai te orientar. Mas se você não tiver preparado a mochila de sobrevivência, vai ser pior. Porque imagine você fugir e não ter pelo menos alimento para 3, 4 dias e não ter as coisas. Ore, busque a Deus sabedoria e veja como se preparar, como montar a mochila, coloque as coisas necessárias, básicas, alimentos que sejam de extrema necessidade, sardinha, enlatados, coisas assim, tá? Macarrão, que é fácil de preparar com pouca água, tá? Coisas que você coloque um leite, ou um leite condensado, um leite em pó, um leite condensado, coisas que você vai poder dissolver. Coloque água nas mochilas, pelo menos em cada mochila. Você coloque. O normal é 6 litros de água, mas é pesado. Se você puder colocar, pelo menos coloque 4 litros de água, 2 litros, 3 litros de água. Porque o normal, para sobreviver pelo menos por 3 dias, são 6 litros de água, tá? Por pessoa. Ore, busque a Deus, não se apavore, porque eu não vim aqui trazer medo. Eu vim aqui trazer alerta. Assim como o Senhor me falou que eu estou também como Jeremias, como Isaías, como Ezequiel, como Joel, como Amós, os profetas do Senhor que profetizaram que a guerra ia vir, que a Babilônia ia levar o povo escravo. E o povo não acreditou. Tá? O Senhor tem me falado que me escolheu para fazer o chamado dele, como Jeremias. Tá? Eu não agrado a muita gente, irmãos, não agrado, mas o Senhor já me falou que Ele me escolheu como Jeremias. Então, nós não viemos agradar, nós viemos trazer o alerta, aquele que aceitar a correção do Senhor, esse o Senhor vai guardar, esse o Senhor vai proteger. Amém? A paz do Senhor.